Agora é hora de falar de um assunto que mexe no bolso de todo mundo, direto ou indiretamente, o combustível. Semana passada, o governo determinou o cancelamento do aumento do diesel, uma ação direta na política de preços. Ontem, o presidente Bolsonaro deu mais explicações dizendo que não vai intervir na estatal. Para explicar um pouquinho melhor essa movimentação e os impactos disso para nós, consumidores, a gente recebe aqui no estúdio da VTV o ex-deputado federal Beto Mansur, líder da bancada do governo na última legislatura. Tudo bem? Tudo bem, grande abraço a você e aos telespectadores. Beto, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou que a responsável por definir o preço do combustível é a Petrobras. Mas quase metade do preço que a gente paga é de impostos. E quem tem controle disso é o governo. Como é que fica essa situação entre Petrobras e governo? Quem é que pode estipular quanto que a gente vai pagar, por exemplo, na bomba? Tem muita gente que imagina, e até é importante a gente discutir um pouco sobre isso. As pessoas imaginam que quem define o preço da gasolina, do diesel e etc., é a Petrobras pela vontade própria dela. O que acontece é que você tem um local, como por exemplo o Golfo do México, em que estipula o preço do diesel e da gasolina no mercado internacional. A Petrobras é uma grande empresa, ela prospecta óleo, principalmente no pré-sal, e óleo de muito boa qualidade, um óleo fino, um óleo leve, como a gente chama, e ela também está no mercado exportando. Agora, essa eventual interferência do próprio presidente Bolsonaro na Petrobras para que ela não aumente o preço é muito danosa. Ele fez isso a semana passada, as ações da Petrobras caíram no mercado nacional e internacional e agora, no dia de ontem, eles fizeram uma ampla reunião com o ministro, inclusive da Economia e diversos ministros, que acabaram explicando para o presidente que não tem como ele intervir no preço. Isso já aconteceu no passado com a Dilma e etc, e isso não deu certo. Então, se decidiu no dia de ontem, o próprio presidente falou, eu não vou me meter nisso, e acabou aí tomando mais algumas medidas para os caminhoneiros. Essa discussão é uma discussão muito complicada, porque também a população como um todo, que gasta dinheiro com gasolina, que está um absurdo o preço, acaba sofrendo com tudo isso. O dinheiro vai pelo ralo. A gente acompanhou uma coletiva de imprensa para falar um pouquinho sobre esse assunto e separamos uma reportagem para tratar sobre isso. Vamos ver. Os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, disseram que a reunião serviu para esclarecer a Jair Bolsonaro sobre quais são os critérios para a escolha do preço do combustível pela Petrobras. Insistiram que o presidente não tentou praticar uma intervenção, que apenas estava preocupado com as repercussões sociais do reajuste e, por isso, queria entender o que se passava. Segundo os ministros, o presidente ficou convencido com o que ouviu e não vai se meter na política de preços da petroleira. É uma prática de preço da Petrobras. Então ela vai lá, escutou também as considerações, as preocupações todas, e ela tem que decidir. Ela é realmente independente para estabelecer o preço do petróleo. De acordo com o porta-voz, Bolsonaro se comprometeu a não intervir. Eu não quero e não posso intervir na Petrobras. Eu não quero por questões de conceito dele. Eu não posso por questões legais e até mesmo questões políticas. Bolsonaro se surpreendeu com a repercussão econômica da intervenção que fez. Paulo Guedes explicou que esse tipo de atitude pode atrapalhar as privatizações que serão feitas em setores da empresa. E também pode desencorajar investidores e jogar a política econômica do governo em descrédito. Como não pode mais fazer intervenção, o governo prometeu um choque de energia barata. A médio e longo prazo seria controlar o monopólio da produção e distribuição de gás e combustíveis. É um assunto muito importante porque atinge a vida de todo mundo. E a gente separou aqui algumas artes também, Beto, para mostrar para você que está em casa como é que funciona um pouquinho dessa reunião, o que aconteceu aí. Bom, vamos lá. A gente acompanhou aí, para os caminhoneiros, né, esse pacote de medidas. Uma linha de crédito de 500 milhões de reais para autônomos com até 2 caminhões e eles podem, inclusive, emprestar até 30 mil para compra de pneus e manutenção, algo que é muito oneroso para os caminhoneiros também.
A gente tem aí também 2 bilhões da construção e manutenção e conclusão de pontes e rodovias como a BR-163, né? As rodovias são grandes críticas aí dos caminhoneiros. E também construção de postos de descanso nas estradas, para evitar aquele desgaste normal do caminhoneiro. Muitos acabam exagerando até no trabalho. Tem aí nesse pacote de medidas também o prazo de renovação da carteira de habilitação, passando para 10 anos. Isso já é um assunto que tem sido muito discutido aí no Congresso também. E o cartão caminhoneiro para estabilizar o preço do frete. Isso aí é o pacote que o governo anunciou, né? Para tentar controlar um pouquinho a situação dos caminhoneiros. Como é que você avalia isso, Beto? Isso, na minha opinião, é tudo perfumaria. Essas medidas, tentar aí dar algum tipo de bônus para o caminhoneiro, mas não resolve o problema do preço do combustível. Porque a Petrobras, quando ela define o preço, ela busca essa informação no mercado internacional. Então, isso que é importante dizer a vocês, porque a Petrobras também, ela é uma empresa estatal brasileira, o governo e os brasileiros têm maioria das ações na Petrobras, mas ela também é uma empresa de economia mista. Ela tem ações na mão de muito cidadão brasileiro e gente que vive fora do Brasil. Ela tem ações na Bolsa Brasileira, ações no mercado internacional. E quem tem ações da Petrobras quer visualizar lucro. Então é por isso que eu falo a vocês que ela tem que ser uma empresa, pode continuar como uma empresa estatal, mas ela tem que ter lucro para poder prospectar mais e mais petróleo no pré-sal. Lembrando só uma coisa a vocês, que o petróleo, ele no mundo é uma coisa finita, ou seja, ele daqui a pouco está acabando. A sua importância, vamos dizer. Porque você tem hoje carros elétricos, você tem utilização muitas vezes de energia através de carvão, que muitas vezes se usava petróleo para isso, não se usa mais. Então, nós temos sim que prospectar mais rapidamente possível esse petróleo no pré-sal e para isso precisa de dinheiro. E a Petrobras tem que ter um certo lucro para investir nisso e para a gente poder ter resultado positivo. Beto, você falou que a Petrobras ela estabiliza o preço de forma internacional, né? A gente, inclusive, separou um passo a passo para a gente tentar entender como é que funciona esse preço que a gente acaba pagando aqui. Parece que no Golfo do México o diesel aí é trabalhado a 2,20. Me explica um pouquinho. O que a gente mostra aqui? Esse gráfico ele é importante porque no dia 8 de abril, agora, recentemente, você tinha estipulado no Golfo do México o diesel a R$ 2,20. O que é Golfo do México? É o mesmo lugar que, por exemplo, define o preço da soja no mercado internacional, define o preço disso e daquilo no mercado internacional. Então, o Golfo do México é onde a Esso, onde a Shell, onde a Chevron, onde as grandes produtoras e refinadoras do mundo compram e vendem o diesel e a gasolina lá naquele lugar. Seria como uma bolsa de ações do petróleo. É uma bolsa de controle de preços para o mundo inteiro. Então, no dia 8 de abril, no Golfo do México, você tinha o diesel a R$ 2,20. Na refinaria da Petrobras, antes dos impostos cobrados do governo federal e do governo do estado, a Petrobras estava liberando o diesel a R$ 2,14. Só que, aí você vai no dia 16/4, uma semana depois... alguns dias atrás aqui. O combustível em São Paulo, a média era R$ 3,65 do diesel. Possivelmente uns 70% a mais. E aqui eu peguei, ainda no dia 16, o preço do combustível num posto aqui de Santos, R$ 4,00. E pegou barato ainda, viu? Que geralmente está mais caro que isso. A gasolina, a mesma coisa. Lá no Golfo do México, ela estava cotada a R$ 2,17. Na refinaria da Petrobras, antes de sair com os impostos, colocar impostos, ela estava R$ 1,93. O combustível em São Paulo, R$ 4,25. Ou seja, mais do que o dobro cobrando. E R$ 4,69 em Santos. O etanol, Golfo do México, não tem esse padrão, porque é etanol nacional. Refinaria também não tem esse padrão. Mas o combustível em São Paulo estava
a 2,84 e aqui em Santos 3,59. O que eu quero dizer a vocês é que não adianta a gente pensar que tem que derrubar o preço da Petrobras. A Petrobras não fará isso. A gente não pode intervir na Petrobras com a ideia que o próprio presidente Bolsonaro teve e que, lógico, voltou atrás no dia de ontem, porque não é a solução. Solução para isso é você aumentar a concorrência na prospecção. Já existe uma certa concorrência, porque você tem uma série de empresas já prospectando petróleo no pré-sal, através de concessões, mas é muito importante que você amplie as refinarias brasileiras, que a Petrobras eventualmente venda essas refinarias, porque ela monopoliza o refino no Brasil. A gente tem que ampliar o número de distribuidoras, tanto aqui em São Paulo como no resto do país. Ou seja, o resultado seria privatizar. Sim, a grande tendência é você privatizar o setor. Tem muita gente com uma preocupação enorme com essa coisa do petróleo é nosso, do pré-sal. Só que o petróleo é nosso e ele está lá debaixo dos mares a 6 mil metros de profundidade. Eu quero esse petróleo aqui, gerando riqueza e tentando ver se a gente diminui o preço do combustível. E para ontem, né? Beto, a gente estava conversando antes de entrar no ar que você tem feito alguns vídeos no YouTube para explicar esses assuntos e outros assuntos também, né? Eu fiz alguns comentários. Eu fiz um sobre gás de cozinha, que é uma preocupação muito grande para todo mundo, mostrando como é que se calcula o preço, porque você tem preço desde R$50, por exemplo, na Bahia, que é o lugar mais barato que tem de botijão de gás de 13 quilos, até o Mato Grosso, que custa mais de R$100 o botijão. Então, eu fiz uma análise sobre isso num canal do YouTube. Como é que a gente encontra esse canal? É Beto Mansur. Você digita Beto Mansur no YouTube, você chega no canal. Eu até fiz um comentário sobre isso e vou continuar comentando sobre essas questões que envolvem o dia a dia do Brasil. Tá certo. A gente conversou aqui com o ex-deputado federal Beto Mansur. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Sucesso.